Muito bem, vamos também tentar perceber da opinião do Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, sobre este nosso primeiro painel, que está a ser voltado então para a tensão na Guiné-Bissau. Esta semana, o presidente Umaro Sissoko Embaló dissolveu o Parlamento e demitiu o governo. Sissoko Embaló falou em nova tentativa de golpe de Estado e promete novo governo já na próxima semana. Os guineenses estão expectantes quanto à data das próximas eleições. Wellington Calazans, boa noite. Que análise que se impõe agora a fazer? De degradação política e das instituições, certamente esse rótulo de país falhado não poderá ser retirado jamais. O presidente Sissoko Embaló, após ter sido derrotado nas urnas, nas eleições parlamentares, ele teve que, a contragosto e por causa da situação no contexto regional da África Ocidental, aceitar aquele partido, o PAIGC, com os demais partidos que estavam no guarda-chuva do PAIGC para a formação de um novo governo e a indicação de Domingos Simões Pereira como presidente da Assembleia Nacional e de Geraldo Martins como primeiro-ministro. Obviamente que isto foi feito e, com isso, não demorou muito para que, ao tentar colocar ordem na casa, o primeiro-ministro Geraldo Martins, que é um economista premiado no continente africano, está no top 5 dos mais bem preparados, ele teve que fazer negociações com os organismos financeiros internacionais para que o país pudesse sair de uma lama de problemas que estava mergulhado e ainda está agora, outra vez, para piorar. Então, com isso, o Fundo Monetário Internacional orientou que tudo que foi feito pelo governo anterior tivesse que ser reajustado, readaptado, mas que alguns empresários e algumas empresas que estavam trabalhando dignamente dentro de uma ordem de licitações, né, que chamamos de concorrência pública, e outros critérios de transparência, estes fossem devidamente pagos para que não houvesse prejuízo ou que não fossem nivelados por baixo, como ocorreria se não tivesse sido tentado pelo Geraldo Martins o cumprimento deste acordo junto ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial, enfim. O que acontece é que o Sissoko Embaló se apegou a isso através de uma justiça completamente cooptada por ele. O atual procurador-geral é uma pessoa que foi escolhida a dedo para exercer, através da justiça, uma ingerência na política. Então, houve ali uma troca de tiros artificialmente criada após o decreto de prisão do ministro das Finanças, que estava apenas cumprindo o acordo feito com organismos internacionais. E toda essa celeuma que foi criada, e o Sissoko se apegou a isso para destituir, não é, o parlamento. Era tudo o que ele queria. Ele quer ser uma espécie de Zelensky da África Ocidental, mas o fim de Zelensky não está muito distante de Sissoko. Acontece que a política de Sissoko ela é autoritária, ela é uma política que é apoiada unicamente no próprio umbigo e não existe nenhum compromisso com o povo. A Guiné-Bissau está um país terra arrasada, um país completamente falido, o povo está sofrendo, o povo está com fome, o povo está sem saúde, sem educação, e o cerceamento às liberdades de imprensa em especial, mas de expressão como um todo, ratificam a figura do Sissoko como um ditador, um pigmeu ditador, porque o tamanho do país e do seu poder é realmente algo que ninguém pode duvidar de que é extremamente ínfimo. E qualquer organismo internacional, qualquer ingerência séria poderia dar um basta nesse tipo de investida de Sissoko Embaló contra o povo da Guiné-Bissau e essa obsessão que ele tem contra Domingos Simões Pereira, que sequer é o primeiro-ministro. O PAIGC, de maneira inteligente, indicou o Geraldo Martins, e todos sabiam que o Domingos Simões Pereira seria eleito tranquilamente presidente da República no próximo ano. Mas o Sissoko tenta protelar, prorrogar o seu mandato como presidente,
criando um novo caos, dizendo que vai nomear novo governo. E se a comunidade africana não reprovar tudo isso, ele vai continuar fazendo esse tipo de coisa. Quem está sofrendo é o povo da Guiné-Bissau. É preciso definir se a Guiné-Bissau quer continuar como um país ou se quer continuar como isso aí, tendo à frente o Sissoko Embaló, uma pessoa completamente despreparada para qualquer coisa que possa ser chamada de governo, de liderança para o povo, de liderança para uma nação, porque ele só tem como compromisso os interesses próprios e dos seus. Está cada vez mais evidente isso e é muito grave comentarmos a Guiné-Bissau sob uma perspectiva de derrota de um país que tem um potencial muito grande, um país que tem Amílcar Cabral como seu fundador, ele que influenciou todos os outros países nas lutas independentistas e que merecia ter uma história bem melhor nesse mundo atual. Então, lamentavelmente, é isso que eu tenho para falar sobre a crise na Guiné-Bissau. Ainda com Wellington Calazans, desta feita, olhando já para o segundo tema desta noite no Conexão Angola, vamos olhar para a tensão no Médio Oriente. Os Estados Unidos vetaram o cessar-fogo humanitário em Gaza no Conselho de Segurança da ONU. A ofensiva prossegue. No dia a seguir ao veto dos Estados Unidos em cessar-fogo, Blinken reuniu-se em Washington com líderes árabes mediadores do cessar-fogo. Wellington Calazans, que análise pode ser feita sobre os desenvolvimentos desta última semana sobre a guerra no Médio Oriente? Está cada vez mais evidente que não é contra o Hamas que Israel luta, não é contra terrorismo algum. O terrorismo, na verdade, tem sido praticado por Israel na medida em que Benjamin Netanyahu sequer é ameaçado pelo Tribunal Penal Internacional e parte dos países ocidentais, especialmente aqueles países membros da NATO, que sonham com a conquista do petróleo do Médio Oriente, eles apoiam Israel. Estamos vendo cada vez mais um avanço contra civis, o que chamam de apartheid ou de genocídio, eu continuo chamando de holocausto, porque é disso que se trata, querem exterminar o povo da Palestina. E agora que todos já sabem que o dia 7 de outubro também teve a participação de militares de Israel contra o próprio povo para justificar o ataque contra o povo da Palestina, sob a alegação de que estariam as forças de Israel atacando o Hamas, é realmente algo que nós devemos reprovar com muita força. É tudo muito absurdo nesse episódio de Israel contra a Palestina, porque não é algo que começou no dia 7 de outubro, não é um marco zero a partir daquela data, como muitos tentam vender através da propaganda, que substituiu o trabalho que seria de jornalismo na imprensa mainstream em especial. Mas não apenas. Temos visto aí esforços muito grandes de políticos e também de profissionais de imprensa para que façam do dia 7 de outubro algo que justifique esse massacre contra crianças, mulheres, idosos, civis de um modo geral, que nenhuma relação tem com aquele episódio do dia 7. Falar sobre cessar-fogo já não é mais suficiente, mesmo que esse cessar-fogo tenha ocorrido e que troca de reféns também tenha ocorrido, mas é muito mais do que isso que o povo da Palestina necessita. É preciso que sejam criados os dois estados, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. É preciso que Israel aprenda a conviver com os diferentes. Netanyahu agora tenta, mais uma vez, fazer com que os sionistas que patrocinaram a Segunda Guerra Mundial e que mataram judeus sejam também vítimas do que ele chama de antissemitismo. Não é antissemitismo, porque os judeus que vivem em Israel também protestam contra o Benjamin Netanyahu. Ele é minoria. Lamentavelmente, o que seria oposição política a Benjamin Netanyahu lá em Israel, também agora trabalha lado a lado com ele contra esses civis, contra este povo palestino que tem sofrido tanto. Nada justifica o que parte
tem sido culpa do Hamas naquele episódio do dia 7, é bem verdade. Mas, na medida em que todos já sabem que Israel também é coautor da morte do próprio povo para justificar um ataque sangrento com mais de 16 mil pessoas mortas de maneira cruel e covarde, realmente é muito duro termos que assistir. Ainda sob ameaça, como vários jornalistas têm sofrido, muitos perdendo o emprego, muitos perseguidos, muitas empresas tendo dificuldades para manter os seus negócios por causa do lobby do sionismo, que chamam de lobby de Israel. Indo ao Conexão Angola, é muito mais crítica do que todos nós pensamos. Porque quando vemos governos como o da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, sendo praticamente reféns de um lobby, é muito difícil que uma solução pacífica seja encontrada. Israel vai continuar atacando porque as instituições internacionais estão falidas. A necessidade de uma reforma das Nações Unidas, do próprio Tribunal Penal Internacional, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tudo isso fica cada vez mais evidente. Vemos Israel investir contra um povo civil. Estamos vendo o pretexto de combater o Hamas cada vez menos válido, na medida em que até parece uma parceria, um teatro entre Hamas e Israel, já que a existência do Hamas é um incentivo, um patrocínio de Israel também, desde a sua origem, então não podemos mais desconfiar de nada. E quem é que vai agora lamentar por esses civis? Como é que a população internacional vai acreditar nesses organismos que deveriam intervir de maneira muito mais enérgica? Como é que fica o direito internacional se existe um país que invoca até mesmo o Velho Testamento para dizer que é um povo escolhido, ou seja, que é um povo superior? Ora, o nazismo foi isso. Os judeus que foram vítimas do nazismo deveriam ser mais rigorosos com aqueles mesmos que patrocinaram Hitler e toda a sua campanha contra os judeus, para que esses sionistas que estão hoje no poder com Netanyahu, eles parem de atacar. O povo judeu vai passar, sim, a sofrer muitas consequências dramáticas por este erro gravíssimo e imperdoável de Benjamin Netanyahu. Espero que, como a comunidade internacional se revela cada vez mais impotente, o próprio judeu dentro de Israel consiga contornar essa situação o mais rápido possível. Do contrário, todos estarão realmente no mesmo pacote. E voltamos até à Suécia, ao encontro do Wellington Calazans, que também vai tecer aqui a sua análise sobre a situação política na Venezuela. Maduro realizou um referendo para a anexação da Guiana. O Tribunal Internacional de Justiça alerta Caracas sobre a violação. Brasil é contra a anexação do território vizinho. Wellington Calazans, vamos então a esta análise que se impõe à situação política na Venezuela relativamente a este referendo para a anexação da Guiana. Ora, Ivan, falar sobre a Venezuela é muito, muito simples. Basta dizer que esta não é uma luta dos venezuelanos que foi iniciada agora. Antes mesmo, com o Hugo Chávez, já vinha sendo preparada esta situação onde o povo venezuelano iria decidir sobre reaver. Não é? Os venezuelanos têm uma ideia muito clara de que eles estão tentando uma reintegração de posse, porque aquela área sempre foi venezuelana, e aí há 100 anos houve um juiz ali, um grupo de juízes, que decidiu que não seria mais da Venezuela. Mas depois, muitos anos depois, que houve parcialidade naquele julgamento, e os venezuelanos tentam fazer valer aquilo que foi decretado pelas Nações Unidas. Então, não tem sido noticiado desta maneira pela imprensa, porque é mais um elemento para a desmoralização, para o questionamento sobre a utilidade das Nações Unidas e a necessidade de reforma das Nações Unidas, como falei há pouco. E tenho falado sempre aqui nos meus comentários. Então, Ivan, um plebiscito, ele por si só já destrói a ideia de que é algo praticado por um ditador, né, na medida em que ele consulta o povo. 95%, um pouco mais de 95%, aprovando a proposta
do governo. Inclusive, a oposição a Nicolás Maduro aprovando a mesma proposta de anexação da Guiana à Venezuela. Isso é uma vitória eleitoral, praticamente antecipa o debate político das eleições na Venezuela, dando agora uma condição muito complicada para o surgimento de novos Guaidós, por exemplo, nitidamente fantoche de ingerências externas, da chamada mão invisível, né? E por isso a Venezuela escolheu também o momento oportuno em que os países ocidentais estão com grandes dificuldades para que possam promover mais uma guerra, e uma guerra distante, com uma logística altamente complexa e que iria ser transformada num Vietnã de todos eles. Luiz Inácio Lula da Silva, se realmente levar a sério o que falou recentemente a imprensa brasileira de que ele poderia romper com a Venezuela caso a Venezuela decida ocupar a Guiana, ele irá perder apoio interno. Ele irá ter o apoio, sabe de quem? Dos bolsonaristas. É isso mesmo. Com esse discurso, Lula se iguala a Bolsonaro na luta contra a Venezuela. Algo que foi preparado por Donald Trump contra a Venezuela durante o mandato de Trump. Então, Lula também fica numa situação difícil no ponto de vista regional, e dentro do Brasil ele perde a base do Partido dos Trabalhadores, grande maioria reprova essa posição do Luiz Inácio Lula da Silva de apoiar os interesses alheios ao da Venezuela e do Brasil na região amazônica, e com isso teremos aí um debate muito interessante também dentro do Brasil sobre essa questão. Porque, na verdade, o que Nicolás Maduro está trazendo à tona é que não faz nenhum sentido termos Guiana francesa, holandesa, inglesa, né, com outros nomes, com outros personagens à frente, apenas como fantoches. Mas esses países que dizem defender a energia verde, a energia limpa, são os que estão aí, nessas florestas, tentando explorar o petróleo, o gás e todas as riquezas que existem ali. Por isso, não há mais espaço para hipocrisia, é preciso que políticos levem a sério as aspirações de um povo, nesse caso o povo venezuelano, e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, ao opinar sobre o tema, ele poderá ficar bem pequeno na região, porque ele vai ser muito mal visto entre os pares, porque praticamente existe uma unanimidade de que a Venezuela fez a coisa certa e faz algo que há muito tempo vinha sendo prenunciado no debate sobre a política da América Latina e Caribe. Então, Ivan Falcão, este tema certamente ele irá regressar aqui ao Conexão Angola para novos debates. Por hora, é o que eu tenho a dizer e espero que a lucidez prevaleça. O tempo já começa a ser escasso para nós. Vamos já passar para o momento positivo e negativo da semana e começamos mesmo com Wellington Calazans, a partir da Suécia, em Estocolmo. Wellington, vamos então elencar estes dois momentos, o positivo e o negativo. Ivan, hoje eu vou fazer uma fusão aqui entre as breves e o positivo e negativo da semana. Eu vou falar sobre o anúncio de que Vladimir Putin será candidato à reeleição no próximo ano. As eleições irão acontecer entre 15 e 17 de março do próximo ano. Ao anunciar que será candidato à reeleição, Vladimir Putin está praticamente decretando uma vitória antecipada. Essa vitória ela decorre também do fracasso da imprensa, que foi transformada e reduzida a uma máquina de propaganda na questão da Ucrânia, que a todo instante dizia que a Ucrânia venceria a guerra e que a Rússia estaria arrasada. A Rússia tem uma economia hoje que está destacada no continente europeu. A Rússia venceu não apenas a Ucrânia, mas derrotou a OTAN, a NATO, como falamos aqui. Por isso, certamente, ao anunciar a sua candidatura à reeleição, Vladimir Putin está anunciando uma vitória antecipada. E isso é uma derrota dos países membros da NATO, é uma derrota da imprensa e aqui, nessa breve notícia,
eu também me despeço com o positivo e o negativo. O positivo é que a verdade venceu. O negativo é que o jornalismo continua, apesar de derrotado na Ucrânia, buscando outros campos de guerra, outros campos de batalha, para que possa mentir e se permitir ser máquina de propaganda uma vez mais. Um bom fim de semana para você, Ivan, para os meus colegas do Conexão Angola e a você assistindo a TPA. Um grande abraço e até a próxima semana. Até a próxima semana, Wellington Calazans, e um bom final de semana.